Graça e paz. Resumo do capítulo 9 do volume 2 de O Homem Espiritual, de Watchman Nee, editora Betânia. As leis do Espírito. A primeira condição para andar no Espírito é observar nossa própria consciência. Compreendendo o agir do seu Espírito, o crente pode andar no Espírito. Como atua nosso Espírito? Primeiro, pesos no Espírito. Normalmente o cristão deve estar alegre, livre e disposto para fazer a obra. Porém, algumas vezes vem sobre ele um peso que o oprime. Então ele deve procurar descobrir a causa dessa opressão para poder tratá-la e restaurar seu espírito à normalidade. É muito importante tratar este peso ou opressão do espírito de modo imediato, não permitindo que ele faça parte da nossa vida. Oponha-se a ele, orando e falando contra ele. É preciso também tratar a causa do peso, que pode ter sido o fracasso em não cooperar com Deus em algum momento. Segundo, o bloqueio do espírito. Nosso espírito precisa da alma e do corpo para se expressar. Quando a mente, as emoções e a vontade do crente estão perturbadas e seu corpo está esgotado e fraco, não conseguindo reagir, seu espírito ficará bloqueado e incapaz de lutar contra o inimigo. Nesse estado, o crente procura esconder-se para não ser visto, foge de qualquer atividade pública. Nesse estado de total bloqueio, é importante que o crente exercite sua vontade com palavras pronunciadas contra o inimigo em voz alta, proclamando a vitória da cruz e a derrota do inimigo. Deve opor-se com toda a força contra a obra do inimigo. Terceiro, o envenenamento do espírito. O inimigo dispara angústias, aflição ou dor contra nosso espírito para deixá-lo atribulado. Para andar em espírito, devemos examinar a origem de todo pensamento ou sensação que surgir. Algumas vezes, Satanás torna o nosso espírito inflexível, estreito e egoísta, de forma que o crente deixa de amar seu próximo. Satanás obriga-o a ter um espírito não perdoador. Este ressentimento, esse espírito crítico e inimizade, inflige um golpe sério à vida espiritual. Se os crentes falham em reconhecer que essa atitude vem do inimigo e não de si mesmos, nunca poderão emancipar-se do espírito de ódio. Noutras ocasiões, Satanás leva o espírito do povo de Deus a separar-se dos demais. Com frequência, Satanás injeta orgulho no espírito do crente, faz com que ele se ache muito importante na obra de Deus. Se esses venenos não recebem oposição instantânea, passam a ser obras da carne. Quando o espírito maligno toca nosso espírito, nossa voz perde sua delicadeza e doçura. Uma voz áspera, dura, alta, não procede do Espírito Santo. Perdoa-nos, ó Pai. Geralmente falamos de que maneira? Por trás de nossas palavras, não existe um espírito de crítica, condenação ou ira? Em vez disso, deveríamos falar com amor. Se nosso espírito é puro e delicado, então seremos verdadeiros porta-vozes da verdade. Temos que manter nosso espírito doce e terno, puro e limpo. No momento em que nossa voz se tornou áspera, temos que parar imediatamente e dizer a nós mesmos: me oponho ao inimigo, resisto a ele e oro para ser purificado. Quarto, afundamento do espírito.
Algumas vezes o espírito se submete à alma. Isto é fruto do engano do maligno, que proporciona sensações físicas muito agradáveis à pessoa. Ela não percebe que isto vem do maligno e acha que procede de Deus. Ela vive tanto no mundo sensorial que seu espírito se funde com a alma. O inimigo procura sempre enganar o crente por meio de sensações físicas e experiências sobrenaturais, para que ele viva em sua alma e corpo, de forma que seu espírito não consiga cooperar com Deus. Devemos evitar toda emoção física extrema. Nosso corpo deve ser conservado em perfeita calma. A menos que seu espírito ataque Satanás, este irá atacá-lo. Portanto, tome a ofensiva contra o inimigo. Quinto, as cargas do espírito. Os pesos do espírito procedem de Satanás, mas as cargas procedem de Deus, que lhe manifesta a sua vontade para que o crente possa cooperar com ele. Deus coloca uma carga em nosso espírito para que trabalhemos, oremos e preguemos. Quanto mais tempo oramos para atender às cargas dadas por Deus, mais responde nosso espírito com sua aprovação. Sexto, a maré baixa do espírito. Um crente pode ter consciência de que a vida e poder de Deus que recebeu está diminuindo, pois ele perdeu a alegria, a paz e o poder que seu espírito devia manter. Porém, a vida de Deus não vai e vem como a maré de um oceano, pois ela é como um rio de água viva que flui incessantemente. O que aconteceu com esse crente é que ele permitiu a entrada de obstáculos à sua vida espiritual, pois a fonte da vida de Deus permanece dentro do crente, mesmo que tenha sido bloqueado o seu fluir para fora. Esse crente deve procurar descobrir onde falhou em cumprir as condições para um fluxo de vida contínuo. Ele deve confessar que se retraiu e averiguar a causa, orando e meditando, para que assim esta vida de Deus volte a fluir nele. Sétimo, irresponsabilidade por parte do Espírito. Deus enche nosso espírito de luz. Contudo, o espírito do crente às vezes fica na escuridão, pois passou a agir independentemente do Espírito de Deus. Outra causa pode ser seu endurecimento, pois com um espírito áspero e inflexível, o crente não consegue ouvir o Espírito Santo em seu espírito. Oitavo, as condições do espírito são 4. O espírito pode estar oprimido. Devido à tristeza em seu espírito, ou a outras razões, seu homem interior está abatido. Segunda condição, o espírito pode estar sob compulsão para agir, excessivamente estimulado pela alma. Terceira condição, o espírito pode estar contaminado, pois cedeu terreno ao pecado. E quarta posição, o espírito pode estar calmo e firme, cooperando com Deus. Amém.